Então, esse Brown Bag Lunch ele não tinha nenhum assunto até 1 hora atrás. Daí eu acho que quando eu falei ali que ia falar sobre Go versus Rush, acho que ficou definido então, né? O pessoal ficou empolgado. Eu vi. A Gabi, não sei se... Acho que ela não tá aqui ainda. A galera deve estar pegando almoço, fazendo essas coisas assim. Na verdade tem que pedir o meu ainda. A Gabi e o Rafael, não é? Os dois ali eles curtem bastante Pois é. esse assunto. Deixa eu mandar uma mensagem aqui vendo se eles vão participar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Agora sim. Poxa, tem uma apresentação, cara. Eu montei agora há pouco. Na verdade, só tem os tópicos principais ali. Eu sei que o Brown Bag Lunch ele não teria algo tão elaborado assim, né? Mas fica tranquilo, não é tão elaborado. Não, mas ele não. Ele é tipo assim, ele diz, não precisa ser, mas se tiver, bem se tiver. Eu já apresentei algumas coisas. Uma coisa que a gente faz às vezes nos Brown Bags é apresentar pra galera alguma apresentação que a gente vai fazer no Meetup, alguma coisa assim, sabe? Daí pega um feedback da galera e depois apresentação também, tá? Legal. Então, será que eu já posso começar? Então, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Era a Gabi e o Rafa, né, que tinham falado lá, né? Participou. Tá aí a Gabi. Olá. Olá. Então. Vamos ver quantos tem aqui. Legal. O Rafa, ele vem também? Não sei se... Cara, não sei. Acho que ele já saiu pra almoçar, ele não deve estar nem no PC. Ele já avisou ali que ia sair pra almoçar. Nem se ele viu que ia ter. Beleza. Só pra avisar, a gente tá fazendo um experimento de gravar pela primeira vez no BBL. Ah, é? Então, quem quiser assistir depois vai estar gravado. E Poxa, semana legal, que vem, se tudo der certo, a gente vai tentar fazer um live stream também. Porra. Que da hora. Pô, mas daí não vai dar pra almoçar na frente da câmera, né? Tinha que comer feijão. Nada. Fecha o vídeo daí. Uma baita de uma ideia. Cara. Vamos testar umas paradas aí. Bora lá. Show. Eu sei que o propósito era apresentar em inglês também, né? Eu vi que o Alan ali botou até no convite, mas vamos começar um pouquinho de leve, apresentar em português mesmo. Também acho. Beleza, então, eu vou falar um pouquinho sobre a história que me fez tomar essa decisão de agora eu vou fazer uma ferramenta em Go e em Rust e vou comparar as duas. Bom, atualmente eu trabalho bastante com back-end e um pouco de front também, bastante web nos projetos que eu trabalho. E uma coisa que eu quase nunca tenho oportunidade de lidar no dia a dia é System Programming Languages. Que são linguagens de programação para você fazer compilados para o sistema. Bom, Go e Rust são dois bons exemplos disso. Mas temos outras linguagens também, como C, C++,
e até outras mais novas, como Nin e Crystal, que também fazem essa mesma tarefa. E, é claro, Go e Rust, elas também são usadas bastante para web, mas eu gosto bastante do fato de tu programar, fazer o compilado do sistema, como uma ferramenta CLI, que foi o que eu fiz para esse projeto, basicamente. Só antes de eu continuar apresentando, para deixar claro que pode me interromper à vontade, esse aqui não é um monólogo, para fazer perguntas. Claro, se não tiver comendo também. Beleza. Show. Deixa eu ver aqui. Beleza, e esse projeto que eu fiz, né, na verdade, quando eu entrei na Magrateia, eu fiz o processo seletivo e eu fiz um aplicativo de traquear hashtags, que é mais ou menos o desafio padrão que vocês têm para mandar para os candidatos novos. Daí eu fiz esse desafio numa aplicação full stack web, Node no back-end, eu usei Svelte no front-end. Daí ali a gente tem uma aplicação full stack. Só que um dos grandes pontos assim que eu quis explorar é que com esse sistema pronto eu posso explorar outras ferramentas também, como por exemplo um CLI, que é algo bem interessante que eu já estava querendo fazer há algum tempo para experimentar. Na verdade eu já tinha feito CLIs antes, Node, Python, mas eu queria usar uma linguagem mais robusta para fazer esse tipo de coisa, e uma linguagem, por exemplo, que faz que compila um executável, é algo bem interessante de se explorar. Então eu tive a ideia de fazer esse CLI aqui. Essas são as features dele, né? Então ele faz login no meu sistema, ele faz logout, ele traqueia hashtag, destraqueia, enfim, ele vai se comunicar com a API que eu criei para fazer todas essas tarefas, né? Então temos aqui a lista completa de features que ele tem, basicamente. É algo que eu quis fazer bem básico mesmo. Daí aqui a gente tem alguns requerimentos, né? Que o CLI ele vai se comunicar com o API do projeto, que é GraphQL e tem HTTP e WebSockets também. E ele vai usar o file system para ter um arquivo de configuração. E é claro, por ser um CLI, né? Ele vai ter argumentos e flags também. É algo que todo CLI basicamente tem. Então, para quem não conhece o projeto que eu fiz, deixa eu ir aqui no meu GitHub. Será que serve? Tá, cliquei no primeiro link. Tá. Então, esse é basicamente o projeto que eu já tenho, né? Ele, na verdade, quando eu apresentei ele para a Magrateia, ele era só um client e um server. Ele tem os outros diretórios aqui, que são alguns scriptzinhos também. Mas isso daqui, ele funcionando na web hoje. Eu logo... Qual é a senha para eu poder logar aqui também? É uma conta. É uma conta. Se tu quiser usar a minha é gasparini@magratea.com e a senha é Twitter. Beleza, obrigado. Show. Perfeito. Então, temos aquele rodando. Aqui o client ele faz comunicação com WebSockets para o back-end, né? Então, as hashtags que eu tenho aqui, elas vão vir em tempo real aqui. Eu espero, se não tiver bugado. Vamos botar algumas hashtags mais polêmicas, que provavelmente tem tweet todo dia, toda hora delas. Tipo, vírus. Não compre Dell. Eu sempre testava com Bolsonaro e Lula. Eu também, eu tava Bolsonaro. Era, tipo, Felipe Neto também. Era as duas tags que sempre tinha gente falando. Beleza. Por algum motivo, o meu horário do PC parece que está incorreto e está 26 minutos atrás. Ah, não, agora está indo agora. Beleza. Talvez seja um bug. Esse tempo aqui. Mas beleza, tá vindo bastante tweet.
E beleza, essa aqui é a aplicação que eu fiz. E continuando aqui, né? A minha intenção foi fazer um CLI para essa aplicação. Então, beleza, eu comecei a fazer esse CLI em Go na época. Minha intenção, na verdade, era aprender Go no início de tudo. Só que eu fiz em Go e eu vi que, poxa, acho que dá de explorar um pouquinho de Rust também. Daí que tal a gente fazer em Rust, que é outra linguagem bem da hora. Então, beleza, a minha intenção, na verdade, bom, eu tinha 2 linguagens que eu não tinha muita experiência antes. Nem Go, nem Rust eu tinha proficiência nelas, né? Eu acho que eu nem tenho, se eu fosse pegar um projeto hoje e fazer com elas, eu não teria essa proficiência também. A ideia dessa conversa é mais ou menos dar a ideia do que eu senti programando nessas 2 linguagens, basicamente. Então, se vocês verem aqui meu código, vou voltar para cá. Bom, o Go foi o que eu fiz primeiro, né? E bom, vou dar uma ideia para vocês de qual foi meu processo, né? Então, o meu primeiro processo, quando eu comecei a fazer o meu CLI em Go, foi, vou ver como é que eu faço um setup do meu ambiente local dessa linguagem. Então, eu vi que tem ferramentas como o GVM, por exemplo. O GVM, ele facilita o meu trabalho nisso. Na verdade. O Version Management, que é tipo um NVM. Na verdade, ele faz o mesmo papel que o NVM, né? Daí você faz um onliner nele, né, para instalar o Go na tua máquina. E você tem... esse aqui instala o GVM, e se você quiser instalar o Go, né, você faz isso daqui. Então, esse foi o primeiro processo que eu fiz quando usei Go para escrever o CLI. E foi bem fácil até. Só que o Go, essa ferramenta é uma ferramenta third party, né? Então, ela não é mesmo oficial do Go. Para Rust, a gente tem algo muito mais robusto, que é o Rust Up. O Rust Up, ele funciona mais ou menos da mesma maneira que o GVM, só que tipo, é o próprio pessoal da Mozilla, né, do Rust, que mantém ele. E ele já vem tudo pronto para instalar os toolchains e tal. Eu acho ele até mais simples de usar que o GVM, por exemplo. Bom, se eu quiser, na verdade, eu posso até mostrar os 2 funcionando aqui. Deixa eu parar de apresentar o navegador e apresentar o terminal. Beleza. Parece que não está vendo meu terminal aqui. Eu vou abrir um Firefox para ver se dá diferente. Espera aí. Tá bom o almoço de vocês aí? O meu tá muito bom, cara. Bem top. Foi, o meu é altos. escondidinho de carne moída. O meu é arroz com feijão. Eu fiz altos arroz com feijão semana passada e já tá acabando já, porque eu já comi segunda e eu comi hoje de novo. Muito bom. Os amantes aí tem brócolis também. Oh. A gente mistura pinhão com arroz. Eu não sei como é que tem um nome pra isso, mas... O quê? Com arroz? Pinhão. Nossa. Era na festa do que eu como o nome disso. Não sei se é entreveiro. Entreveiro, acho que é, né? Parece promissor. Sem as coisas o pinhão, no caso, sem tipo salsicha, uma monteira de coisas. Mas recomendo ali. Cara, eu já comi entreveiro de pinhão. É muito bom. Porra.
Pô, mas dá trabalho pra ficar tirando todos os pinhões, né? Sim, é um inferno. Tem um bloqueio mental de comer pinhão. Eu olho pra ele e parece barata. E daí eu não consigo comer. Obrigado pela imagem. Bom, Negócio de pinhão. Bom, eu posso tentar apresentar a tela inteira. No Chrome mesmo. Deixa eu ver aqui se fica viável. Vamos ver. Não sei se vocês conseguem ver. Deve estar bem esticado, não sei se está Só boa aumenta a qualidade. fonte do terminal daí. Ah, porque você tá com 2 monitores, né? Isso Dois aí, agora monitores. tá bom. Você sabia que se você usar o Google Chrome Beta, você não tem esse problema? Porque agora tu pode selecionar qual monitor você quer apresentar. É muito bom. Rafael que Boa descobriu. ideia. Mas não precisa Cara, por uma agora, coisa no que a caso. gente faz também é, tipo, usa um monitor só, tá ligado? Desconecta o monitor. Eu desconectava Pois é. muito e usava. Só não tem Sim, o vai problema funcionar. se você não tiver o problema, né? Isso. Deixa eu só no... Resolve o problema eliminando o problema. Exatamente. Joga o monitor no lixo, bota fogo nele. Dá pra... Aí, ó. Isso. Ficou bom agora? Ficou. Ah, Só que agora a show. gente não tá vendo o terminal. A gente tá vendo... A tela inteira. Uhum. Beleza. Tem que Mas tomar o- cuidado com o que eu mostro, então. É, mas o terminal tu deixou na outra tela. Tu tá mostrando a tela que... Aham. Tá, beleza. Uhum. Deixa eu só tirar as coisas da Agnes aqui. Beleza. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Show. Então, eu tenho meu projeto aqui na minha máquina. Então aqui eu tenho meu Cliff Fitting Go, né? O setup dele é fácil. Então eu tenho o meu GVM Use Go aqui. E se eu der um make nele, eu buildo ele. Como vocês podem ver, o Go ele é bem rápido para buildar. Eu já tenho aqui meu executável. Se eu clicar ele aqui, ele mostra o usage dele. E claro, no lado do Rust eu também tenho aqui. O cargo ele já está no ambiente, então é só dar um cargo build. Ele já está compilado aqui também. Ele compilou bem rápido porque eu já tinha compilado ele antes, então ele só usou o incremental aqui para compilar o que tinha de novo, que seria nada, basicamente. Então, tanto eu tenho meu Rust Up, que ele faz o setup do Meet do Rust na minha máquina, e eu tenho meu GVM. Faz o setup do Go na minha máquina. Os dois eles são meio equivalentes. Bom, vocês viram compilando o projeto. Eu vou agora mostrar mais ou menos para vocês como é que é o código-fonte dele. Deixa eu ver aqui. Beleza, o meu ambiente local é esse. Ele é bem fácil. Bom, o gerenciamento de pacotes. Acho que muitos aqui já sabem que o Go ele não tem exatamente um gerenciamento de pacotes. Ou seja, se eu ver aqui no meu código em Go, vocês vão ver que o gerenciamento de pacotes dele, na verdade, é você fazer um import na URL, basicamente, e quando você dá um go get, você, na verdade, está fazendo o go, fazer uma varredura nesses imports para baixar esses pacotes, né? Então, você não tem exatamente um arquivo, por exemplo, você teria Node, que seria um tag de .json para definir todas as evidências. O Go, ele tem eles prezam por essa simplicidade de você ter o código-fonte importando direto ao URL. E, hoje em dia, tem o novo concorrente do Node, que é o Deno, né? Nem muito chamam, que ele faz dessa mesma maneira também. Mas é claro,
apesar de você importar o URL direto do GitHub ou de qualquer outro repositório, por exemplo, você ainda tem um checksum dessas dependências, né? Tipo um lock, basicamente. Então você ainda tem um pouco de segurança dentro disso. Só uma dúvida rapidinho. Uhum. No caso aí, ele gerou um lock, entre aspas, aí, mas se tu sabe como é que faria se tu quisesse importar uma versão específica? Tu teria que tipo, instalar, depois mudar esse lock? Como é que seria? Ou lá no GoGet especifica? Verdade. Uma versão específica, na verdade, ele tem esse go.mod. Você pode ter ele, na verdade. Então aqui você bota a versão específica que tu queira, né? Mas por padrão, se você tem um módulo de Go standalone no teu projeto, você simplesmente... Bom, isso aqui é módulo interno, né? Não é exatamente um URL, mas... Isso aqui, por exemplo, você já resolve automático e já faz esse sum aqui. Entendi. Ele baixa a lib, o código compila todas essas bibliotecas, ou ele acaba pegando um binário lá no GitHub? Ele baixa e compila. Então, por exemplo, na verdade, o meu projeto aqui, né, se vocês olharem no Makefile, vocês vão ver que tem esse GoPath aqui. O Go, ele utiliza duas variáveis de ambiente, o GoPath e o GoRoot. O GoRoot é para ele dizer onde é que estão os módulos principais do Go e o executável dele. E o GoPath é onde ele vai procurar os módulos para que possam ser usados como dependência. E eu usei uma abordagem que eu vi muitos projetos abertos usando, que é usar o GoPath como o meu diretório local. Então, se vocês verem aqui no meu git ignore, eu estou ignorando vários diretórios que o GoPath ele bota na minha árvore do repositório, que é esse bin aqui, esse pkg e o source aqui. Tem o github.com que tem os pacotes que eu importo. Então, isso aqui é como se fosse mistura local de dependências. Se fosse comparar grosso modo, seria mais ou menos esses arquivos ocultos aqui são meu multimódulos, se comparar com o Node, né? Basicamente. Eu posso até deletar eles e dar um make de novo. Deixa eu mudar isso aqui para o espaço. Isso aqui também. Beleza, se eu vier aqui. Mais make. Ele vai fazer um GoGet e vai baixar todos esses pacotes e vai fazer um build do meu executável. Então, aqui, ó. Temos o Git novo aqui. Tem outras abordagens também. Essa aqui é uma maneira mais fácil que eu achei para ter um ambiente local em Go, mas tem algumas alternativas que fazem mais ou menos o mesmo esquema do VirtualEnv do Python. Quem usa Python, acho que é familiar com o VirtualEnv do Python, ele na verdade é um ambiente virtual para você ter os pacotes para o teu projeto. Então, você tem lá no teu home, em algum lugar lá, um diretório específico para os pacotes do teu projeto, sem poluir o teu diretório específico em si. Não sei se eu expliquei isso de uma maneira muito clara. Mas, beleza. Vocês estão me ouvindo? Sim. Show. Eu estou com bastante coisa aberta aqui. Beleza. E o que a gente tem em Rust agora, né? Eu falei de Go, agora eu vou falar de Rust. Em Rust, a gente tem o cargo.toml, que você declara suas dependências, assim como você declararia num package multi-JSON, se você usasse Node. Então aqui é bem fácil. Você tem essas declarações de dependências. Tem algumas delas que tem umas flags a mais. Por exemplo, eu tenho uma lib de request. Essa lib aqui ela foi feita para lidar com requisições HTTP. E eu posso ter um toggle nela aqui, né? Que quero botar ela para parsear JSON também. Então, se eu tenho isso daqui, ela automaticamente vai parsear JSON. É algo que eu posso compilar mais ou não para o meu executável. Então, bom, eu vou até apagar o target aqui.
e vou compilar o projeto do zero. Bom, esse target aqui do Rust é onde fica todas as dependências compiladas e mentira, as dependências compiladas, na verdade, elas ficam lá na pasta do cargo, que é na pasta home. Dentro do projeto aqui, fica algumas compilações incrementais para o teu executável. Né? Tudo isso aqui é arquivo binário de objeto compilado das bibliotecas também. Beleza, deixa eu pagar esse target aqui e compilar de novo. Ele faz isso de deixar na home, provavelmente para poder compartilhar, né? Entre projetos, tipo... É isso mesmo. Compilar o negócio. Entendi. Uma vez que você tem um checksum bonitinho ali, você consegue ter essa segurança, né, de usar a mesma dependência compartilhada para várias aplicações. Então, bom, a primeira discrepância que vocês estão vendo agora entre Go e Rust é que o Rust está demorando mais para compilar. E sim, é um dos pontos negativos do Rust. Na verdade, o Go, na verdade, ele foi feito com um tempo de compilação muito rápido em mente. Então, a maioria das decisões que o time do Go tomou para desenvolver a linguagem, eles tomaram pensando em tempo de compilação. Então, por isso que Go, depois eu vou mostrar o código para vocês vão ver que é um código bem enxuto e bem cru. Ele não tem muitas features, não. Na verdade, a especificação da linguagem é bem simples, comparado ao Rust. Então, isso ajuda bastante no tempo de compilação. Lembrando que isso daqui é um build de desenvolvimento, ele não é realmente otimizado. Então, o build de produção ele demora um pouquinho mais que o build de desenvolvimento. Ainda bem que tem compilação incremental, né? Ainda bem. Exatamente. Bom, aqui compilou tudo do zero, né? Mas depois que ele compilar aqui, eu posso alterar pelo menos algum source do meu projeto. Por exemplo, eu vou aqui no meu main, escrito em Rust, e vou tirar, sei lá, alguma coisa do usage. E eu vou compilar de novo. Aí só precisou compilar um módulo. Beleza. E se eu der um... Tem meu usage atualizado. Eu posso rodar via cargo também, cargo run. Ele vai compilar e vai rodar meu projeto. Beleza. Esse aqui é mais ou menos explicando a grosso modo como funciona o gerenciamento de dependências e ambiente local entre as duas linguagens. Mas vamos para o código agora, que é o que o pessoal quer mais ver. Um critério de comparação. Biblioteca de GraphQL. Eu não sei quem aqui já mexeu com GraphQL. Mas GraphQL é um protocolo em cima de HTTP, geralmente, para você fazer requisições para a tua API. É uma maneira de escrever API para você ter umas queries estruturadas e estaticamente tipadas. Então, por exemplo, aqui no meu projeto vou pegar o meu projeto em Go, por exemplo. Eu tenho a criação de uma sessão, que é um login. O meu login, na verdade, é essa chamada de GraphQL, passando um e-mail e password, e que o servidor vai responder com um payload de token. Então, se eu vier aqui, eu tenho meu token. Para me comunicar com o GraphQL dentro de Go, eu usei essa biblioteca aqui. Se eu for no GitHub dela. Na verdade, é um fork de uma principal que adiciona uma funcionalidade a mais de configuração. Daí, como é que funciona mais ou menos esse código em Go? Ela é bem abstraída,
essa biblioteca, então eu tenho meu payload de criação de login, que é o meu e-mail e password, e roda um client.mutate, que é da própria biblioteca, passando um objeto como referência. Então ele muta esse objeto para retornar ele de volta, com o token populado. Se eu mostrar o código em Rust, ele tem um pouquinho de contraste, porque... Session. Aqui eu estou usando duas bibliotecas para fazer a mesma tarefa que antes. Eu estou usando tanto o cliente de GraphQL do Rust, que ele... Aqui eu declarei o GraphQL como uma string mesmo, dentro do meu tipo, da minha struct. Isso daqui é uma anotação de struct, é como se fosse um arroba alguma coisa. Só que no Go ele funciona de uma maneira diferente, né? Isso aqui eu estou instruindo a minha struct para gerar código que vai fazer o parse e tratar esses dados. Dentro do Rust, eu tenho macros que fazem esse trabalho. Então, eu tenho uma biblioteca de GraphQL para Rust, e essa biblioteca de GraphQL, ela tem um derive para GraphQL Carry. E aqui dentro, eu passo meus arquivos GraphQL mesmo, ou seja, criação de sessão, e meu esquema completo dos meus tipos de GraphQL, né? Daí ali dentro eu consigo... Aqui ele já consegue gerar uma struct para mim com todos esses dados. E é bastante código gerado. Se você for ver o código que ele já gera todos os tratamentos certinhos para fazer o parse desse GraphQL que retorna no meu servidor. Então isso daqui é uma criação de login. Reparem que a minha biblioteca de GraphQL do Rust, ela não utiliza HTTP, ela não tem como dependência HTTP. Ela só serve para fazer o tratamento do GraphQL. Eu tenho que implementar essa chamada HTTP e daí usar essa biblioteca. Ao contrário do Go, que ele já é meio tudo embutido, basicamente. É uma camada de abstração abaixo. Mas esses dois métodos, eles essencialmente fazem a mesma coisa. Eles criam uma sessão, eles fazem o login do meu usuário. Que é basicamente isso daqui. Você dá um hashtag login. Rust. Beleza. E claro, tem meu código em Go. Sim, a senha em Go é visível, mas não é nenhuma senha secreta. Enfim. Eu não caí, né? Vocês estão me ouvindo? Não. Aqui a gente tá tudo mutado pra não fazer barulho, daí parece que tá rolando sozinho. Beleza, Parece... qualquer dúvida? Eu fiz aula remota hoje pela primeira vez e a professora estava muito noiada. Ela apresentava um slide e falava, vocês estão me ouvindo? Sim. Ela apresentava um slide, vocês estão me ouvindo? Coitado. Imagina que louco ficar falando 10 minutos assim. Ops, caí. Faz tempo. Beleza. Bom, isso aqui é mais ou menos uma visão de escolha de bibliotecas que eu fiz. Essa biblioteca, ela abstrai a chamada HTTP em Go, né? E em Rust eu tenho que usar tanto a GraphQL Client quanto a Request. Se vocês verem, é essa biblioteca que eu uso para fazer a chamada, né? E é juntando esse uso das duas que eu faço o uso do GraphQL na linguagem. Bom, pode falar. Puxa. Tem, sobre essa primeira parte que tu implementou aí da sessão, tu tem, tipo, algum comentário sobre a linguagem também, assim, tipo, de coisas que conceitos que tu teve que aprender, coisas que tu achou diferente, assim, que tu não esperava, alguma coisa assim em relação ao Rust Go? Então, o Rust, ele é... Bom, começar pelo Go, que é mais de boas.
O Go, a sintaxe dele eu achei meio estranha em alguns aspectos. Você está declarando um objeto aqui de um tipo específico, que é o... Na verdade, isso aqui é um dicionário. Se fosse comparar com Python, isso aqui seria um dicionário. Ele tem... um match string interface. Daí abre e fecha chaves. É meio bizarro esse tipo de aspecto, né? E uma coisa interessante é que eu declaro a minha variável mutation. Ela tem o tipo creation mutation. Esse tipo aqui, ele é usado em runtime, essa struct aqui, né? Ele é usado em runtime para fazer o marshalling dos dados, que é você pegar os dados binários em string, que vem da requisição HTTP, para transformar em um objeto dentro do Go. E esse tipo aqui, ele existe em runtime e ele, é claro, ele vai dar erro em runtime se teus dados não estão na estrutura correta. E esse erro em runtime é o que vem aqui, basicamente. Isso mesmo. Daí, aqui você passa a tua mutation como parâmetro, como referência, né? E o Go, ele tem bastante disso. Você pega uma struct, você constrói ela zerada, sem nada, daí você passa ela como referência e você tem ela alterada para você. O Go, ele tem bastante desse tipo de... Mutabilidade, né? Mutabilidade. Isso mesmo. E no Rust, em contraste, a gente... Bom, aqui eu monto a requisição, né? E você também passa como referência, você tem um build query aqui. Eu só não estou com o meu editor atualizado com o plugin. Acho que quebrou por algum motivo. Embora esteja aqui mostrando aqui, mas, enfim, não tem autocomplete nem IntelliSense. Mas eu passo aqui a minha criação, pelo menos, né? Eu dou um send nela. E isso daqui é o que vai fazer aquele papel que o Go faria do marshalling dos dados. Essa resposta aqui, né? Se você ver, ela tem bastante dessas interrogações aqui. Isso daqui é propagação de erro. Tem um exemplo mais claro disso que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Mas beleza, eu tenho meus dados. Como eu tenho um resultado pode ser um ok de algum dado ou um erro de um objeto de erro. Então, se caso eu tiver um ok de algum dado, eu volto a sessão aqui. Se caso eu tiver um erro de alguma coisa, eu faço um API error, passando a string do erro que eu recebi De onde vem esse match? na resposta. Esse match é da linguagem mesmo, é pattern matching. É uma feature que tem bastante linguagem, como Elixir e Haskell, por exemplo. Mas ele está em relação ao quê? Boa. Eu tenho minha resposta, né? Tudo isso daqui é uma chamada HTTP. Tá, entendi. Tá, ele pega, se vier o padrão de dados, ele faz o SOM ali, ok session, senão ele retorna o erro. Ele é tipo um switch case misturado com extração de variáveis, assim. Basicamente isso. Ela pode declarar. É uma O coisa... case ele vai fazer match de valor, né? Sim. Eu tô escutando um eco absurdo aqui agora. Acho que é o Carl. Tá, obrigado. Então, tipo, tu vai lá, switch X, né? Se for igual a 1, isso. Se for igual a 2, aí ele tá fazendo match de tipo, na verdade. Porque esse sum data ali, ele é o tipo, não sei pra quem conhece alguma coisa básica de Haskell, geralmente a primeira coisa que explicam é aquele tipo maybe, né? Então é maybe algo ou nothing. Isso aí é exatamente a mesma coisa, assim, né? A mesma ideia. Então o pattern matching no nível de tipo. Assim como tem Kotlin, só que em Kotlin daí seria de classe, né? Então é um meio termo ali. Nesse caso, além do tipo, ele verifica o valor também, né? Pelo menos o pattern matching, sei lá, do Scala lá, tu tem como colocar sum, e aí tu definir ali que passar um valor, e aí tu pode botar um outro sum e um outro valor, e tipo, quando
aquele valor, aquele valor que você está verificando, ele bate tanto com o tipo quanto com o valor que você especificou ali, ele cai naquela... E de onde vem esse data do SOM? Esse data vem daqui. Uma E por que lá embaixo tu usa... Uma característica do pattern matching do Rust é que ele, tipo, o switch case, como a Gabriela tinha dito, ele faz matching de valor. Só que aqui ele não faz só matching de valor, ele faz matching de padrão. Então, ele tá meio que um placeholder ali. É um nome para o que ocupa aquele espaço. Isso mesmo. E o data que tu perguntou ali, ó, é porque o pattern matching, além dele fazer todo esse check ali, ele permite tu extrair valores também. Então eu digo assim, eu posso dar o nome que eu quiser aí, na real. Isso, tipo, ali ele fez um match de sum data, não é que ele tá passando uma variável data pro sum, ele tá dizendo, cara, pega o valor que tem dentro do sum e coloca na variável data, agora full no caso, para eu usar dentro do meu bloco. Lá embaixo, como usou o underline, daí tu passa o has direto daí. O underline, ele casa com qualquer coisa, né? Então, o pattern matching, acho que em todas as linguagens que eu já vi, ele funciona de cima para baixo. Então, ele primeiro vai tentar casar com isso daqui, né? Esse some aqui, ele é um objeto do tipo option. O option, ele pode ser uma construção de some algum dado, ou none, que é nada. É uma mônada, basicamente. Então, se eu estou casando esse dado com alguma coisa... eu tenho um objeto SOM que tem algum dado dentro, beleza, então eu vou retornar um OK, que é outro tipo de mônada, que é uma mônada de resultado, né? Para retornar uma seção para o resto do meu programa. Caso contrário, se eu casar com qualquer coisa que não seja um SOM alguma coisa, ou seja, a única opção que ele casa, na verdade, agora é o nome. Então eu vou retornar um erro. Bom, em resumo, se minha API está retornando algum dado, eu vou dar um OK. Se ela não está retornando nenhum dado, eu vou dar um erro. Isso é o que esse código diz, em sua essência, né? E uma outra coisa só. Por que quando tu faz ali .await, isso é um método? Esse é o async await do Rust. No Java... Mas isso é tratado como um método ou é só uma questão de sintaxe? Ele... Bom, se é tratado como um método, uma questão de sintaxe, eu não sei exatamente. Mas ao invés de você fazer um await na frente, que nem você faria no estilo JavaScript, né? Você chama um .await no teu objeto. E é um objeto do tipo future. Então eu acho que ele é apenas um método dentro do tipo do objeto, que é o future do Rust. Tá com cara mais de ser tipo um bind de mônada do que ser um método, tá ligado? Porque, que nem o Kush falando, isso é pra tratamento de erro, né? Eu tava pensando se não era um pipe, alguma coisa assim. Esse interrogação aqui é outra história. Na verdade, eu vou mostrar ele para vocês agora. Tem uma comparação bem legal entre o código em Go e Rust no quesito de tratamento de erros. Que é aí onde vocês vão ver que o Rust ele vai brilhar bastante. Por exemplo, tá tomando esse método de save aqui. Esse método de save aqui, escrito em Rust, ele é quase 100% equivalente a esse método aqui, escrito em Go. Então deixa eu botar os dois lado a lado para vocês. Deixa eu tirar isso aqui para outro. Temos o save do Go e temos o save do Rust. Bom, começar a falar do save do Go. Ele retorna um erro. E esse erro ele pode ser new. E dentro desse save, né, que salva um arquivo, bom, primeiro eu pego um JSON que está estruturado e dou um marshal indent. Esse marshal indent aqui, ele está transformando o meu JSON em bytes, basicamente. Esse JSON era um objeto dentro do runtime, ele virou bytes. E esses bytes aqui eu já estou até aplicando uma indentação nele também, né? Só para ficar bonitinho no arquivo de configuração. Daí beleza, esse cara ele pode dar um erro. Daí no Go, o que a gente faz?
if erro diferente de nil, eu retorno meu erro. E no Go, a gente faz isso para todo erro que a gente pode ter. Então, aqui a gente tinha outra possibilidade de dar erro. Então, a gente vai lá, write file, deu erro. Quer dizer que não tem permissão ou alguma outra capa que deu. Então, eu vou lá e retorno esse erro. E no final do meu processo, né, se eu não tenho nenhum erro, eu retorno nil. Em Rust, a gente tem um tipo especial do retorno, que é o IO result. Na verdade, não tem nada de muito especial. É uma mônada. É uma mônada de... Eu posso ter um OK alguma coisa. Ou erro. Algum erro, obviamente. E como é que funciona esse cara na sintaxe do Rust? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um JSON, que também está em runtime no meu programa. E eu vou transformar ele em string. Esse toString, ele vai me retornar um result. E esse result, é claro, quando qualquer operação dentro do Rust me retorna um result, eu já consigo inferir que essa operação ela pode me retornar um erro ou um OK. E o que essa interrogação faz no final? Ela propaga o erro. Ou seja, essa interrogação, ela faz... Bom, se eu fosse escrever sem interrogação, né? Eu teria que escrever dessa maneira. If... Eu estou usando o meio que pseudocódigo aqui porque eu não sei se é exatamente dessa maneira. Beleza. Não cortei. Tá. Senão eu continuo. Então, essa interrogação, ela faz a propagação desse erro. Ou seja, ela faz o que o Go faria automaticamente encontrando um erro. Só que, é claro, aqui em Rust, a gente tem uma estrutura de dados específica para erro, que é o result, e a gente tem esse syntax sugar aqui para simplificar bastante o teu código. Então, eu tenho 3 operações aqui que podem dar erro ou não. E se qualquer uma delas der erro, eu tenho o meu result sendo retornado com erro para ir para o resto do programa. Ou se eu chegar aqui no final, eu retorno só um OK. Tá, peraí. Então quer dizer que quando tu faz ponto de interrogação ali na linha S49, e ele der um erro no parse do JSON, na verdade, a transformação para JSON, ele vai retornar da função também? Isso mesmo. Certo. E, é claro, se eu tirar a interrogação, né, esse cara aqui, na verdade, com interrogação, ele tem o tipo de JSON. Ele tem o tipo de string, na verdade, né? Ele vai ter o tipo de string. Se eu tirar a interrogação, ele vai ter um tipo de result, de string ou erro. Ou seja, o interrogação ele desempacota meu erro no bloco da função de uma maneira que, se tiver erro, ele vai retornar automaticamente. Isso foi algo bem legal, assim, que eu achei do Rust. Perfeito, nossa. É tipo um workflow, né? É tipo você tem um açúcar sintático que vai te permitir um bom controle desses erros aí, né? Dessas exceções, entre aspas. Sem ter que escrever todo esse tipo de boilerplate. A pergunta é a seguinte, para tratar, toda função que levanta erro, ela precisa ter como retorno tipo result na assinatura dela? Se tu tiver uma função que levanta erro e tu não botou na assinatura da função que ela é um result, vai dar erro de tipo? Eu acho que erro, na verdade, eu não sei nem se Rust tem try-catch, por exemplo. Eu acho que o tratamento de erro em Rust, eu não tenho proficiência em Rust, né? Então eu posso estar bem errado. Eu acho que o tratamento de erro em Rust é feito dessa maneira.
Eu posso responder? Pode? Absolutamente. É que o Rust ele tenta resolver tudo com meio que uns blocos simplificados. E esses blocos eles são tipos. E um desses tipos bem comuns é o error. Então, o jeito do Rust de resolver esses problemas é utilizando esse tipo ou abstraindo esse tipo. Então, é basicamente, se você não está usando esse tipo error, você não está fazendo do jeito que era para ser feito. Você estaria resolvendo o mesmo problema que eles já resolveram. Esse error é só uma abstração para simplificar e facilitar a comunicação entre crates diferentes. Crates são os packages no Rust. Eu acho que o return ali, ele não tá associado com o tipo result ali que tem o error, né? Porque tu pode dar result sem tu ter um erro, por exemplo. Se retornou com sucesso, mas retornou batatinha ali na string, então tu quer dar o return. Tu pode fazer isso, né? O return, pelo que eu entendi, não tá associado a ser um result. No caso, o result é uma forma, pensando em outras linguagens, é basicamente um enum que vai ter conteúdo. O enum vai ser um ok ou um where de erro. E ali dentro vai, por exemplo, se for um ok, vai ser só um ok. Se for um error de erro, ele vai ter um erro ali dentro. Isso mesmo. O pessoal de programação funcional... Pode falar. Não, pode falar, depois eu pergunto. O pessoal de programação funcional tem um nome bonito para isso, que é tipos algébricos de dados. Isso. É que... Maravilhoso. Todo linguagem tinha que ter. Não aguento mais não usar isso. Pensando no Haskell, né? Se você não coloca ela como o retorno da função como uma exception na assinatura, você tem certeza que ela não levanta exception. Você entendeu? Então, esse o sentido da minha pergunta. Se você não bota o result no final da assinatura, você tem certeza que ela não vai levantar um erro, né? Tipo, uma função que não dá erro, né? O Rust não gosta de exceptions. Tem uma exceção. Mesma coisa, Carl. Mesma coisa. Exception, erro, então como fosse a mesma coisa aqui. É porque daí o seu retorno vai sempre ter que ser daquele tipo que tu botou, né? Se tu não botar result ali, vai ter que botar outro tipo, inteiro. Então, o seu retorno sempre vai ter que ter o inteiro. Pode ser que 0 represente erro e 1 não, mas vai ter que ser o inteiro. Então se tu bota que o retorno é inteiro, tu não pode ter um exception naquela função, porque o exception é um retorno. Mas isso aí também não tem uma exception aí dentro, né? O que ele tem é uma verificação de qual foi o retorno. Então, tipo assim, cada linha ali... que exception é a mesma coisa que o either, Gabi. Tudo faz. Ali esse result é um either. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, no Haskell é a mesma coisa, é só a mesma coisa. Não. É que o termo exception é um pouco associado a um outro tipo de tratamento de erro, né? Exception é um alias para either, Gabi. Não, cara, exception é efeito, tá ligado? Pega todo o trabalho de mestrado do Léo, tá ligado? Ele não fez tipo um either ali, né? O tipo de exceção é um either. Me chamou a implementação do exception no Haskell. É um either. É um either com outro nome. Eu já programei em OCaml. OCaml, ele tem o tipo result também. Só que você também pode dar raise em um erro. E são duas coisas diferentes. Tô vendo aqui do Em OCaml, pelo menos, né? Não sei como é que é Haskell. No programei Haskell ainda. Mas OCaml eu sei que são duas coisas diferentes, uma da outra. Você ter um result ou você ter um exception lançado. É que o Haskell não tem exception de verdade, assim, né? Que nem... Entendi. Não é a mesma coisa que o pessoal chama de exception no Haskell. Haskell não tem efeito colateral, né? Tipo, até onde se dá pra não ter efeito colateral. Exception é efeito colateral, se você não trata ela como efeito. E Haskell definitivamente não trata como efeito. Então não tem, tá ligado? Ele pode até ter um negocinho ali que, tipo, aquele error dele. Mas aquilo ali é só, tipo, uma gambizinha. Ele é só um jeito que vai, que nem o Rafael falou, é só vai botar um either ali no retorno. Mas ele não tem uma exception de fato, e assim, pelo que eu entendi, o Rust também não. Ele tem um panic, que seria, acho que, o equivalente a uma exception, né? Vai falhar a thread, se não me engano. O panic, eu acho que ele nem é usado assim em biblioteca, só em casos bem extremos, que é para realmente travar a execução do programa. Não é algo que pode ser tratado, o panic, até onde eu vi. Ele é só para você, não, beleza, fudeu geral, vamos parar por aqui, vamos fazer um dump do core. Deve ser isso. Posso fazer uma pergunta?
Eu vejo que a galera fala bem do Rust por causa também do controle de memória, né? Que o gerenciamento é feito por ti. Tu chegou a mexer com uma parte disso? Ou se alguém sabe explicar se realmente é legal ou não? Então, boa pergunta. Na verdade, eu estou escrevendo um artigo de toda essa conversa que a gente está falando, né? De Go versus Rust. Deixa eu ver aqui, acho que voltei para cá. Ele está incompleto ainda. Tem bastante coisas que eu quero acrescentar nele. E a questão de gerenciamento de memória é uma das coisas que eu quero falar bastante nesse artigo. É porque o Rust, ele não tem, digamos, um garbage collector. Ele faz a contagem das referências de uma maneira... Na verdade, a maneira com que ele direciona o controle da memória faz com que ele não precise de um garbage collector. Ele faz a contagem das referências e a partir do momento que aquela referência não é mais utilizada, ele carca fora aquele código. Instantaneamente. Não tem um jobzinho interno para limpar a memória, por exemplo. Ele só carca fora a memória depois que ela é utilizada. Então, eu já vi casos de que a empresa utilizava uma ferramenta em Go, que era uma ferramenta que era utilizada, um serviço web, por exemplo, que era utilizado por muita gente, para fazer muita coisa em pouco tempo. E o pessoal viu que Go não dava conta por causa do garbage collector. Porque tinha momentos de lentidão no meio desse processo que de 1 minuto ele simplesmente dava um pico de lentidão e ficava bem ruim o serviço. E eles migraram para Rust e resolveram esse problema. Com uma ordem de magnitude... Tá falando do Discord, né? Eu acho que foi o Discord. Se eu não me engano, acho que foi. Acho que tu leu o mesmo artigo. Tava no Reddit uns meses atrás aí. Beleza. Continuando, né? Foi ótima pergunta, Marcos. Eu quero... Foi sim, cara. Valeu, já deu de dar uma boa iluminada aqui. Show. Tá. Deixa eu... Onde é que eu tava mesmo? Eu tô com o tab aberto aqui. Beleza. Bom, bibliotecas eu já falei, da biblioteca de GraphQL. Aqui é a comparação das duas. Bom, tratamento de erros. Na verdade, eu poderia ter usado meu slide para mostrar, ficaria até mais simples. Beleza, daí tem outros aspectos também que são menores, mas que também são chatinhos. O pessoal reclama bastante do tamanho do binário em Go. Tem quase 9 MB. É porque Go ele não tem aquele link dinâmico de bibliotecas. Ele simplesmente pega elas estáticas e bota tudo dentro do binário e abraço. O Rust, ele trata isso de uma maneira melhor, mas não seria tanto melhor quanto eu imaginava. Então, se eu der aqui no Rust. Ah, tá. Eu só tenho o meu build de debug. O build de debug do Rust ele é bem grande. E tem 59 MB. Mas se eu der um cargo build, ele vai buildar para modo release. E ele vai demorar um pouco. Um pouco mais do que ele buildaria para modo de desenvolvimento. Mas beleza. Já são 1h11. Eu vou dizer mais ou menos o que eu pensei nessa experiência, né? É claro. Eu acho que eu não mostrei ele funcionando para vocês, né? Também. Que seria bem interessante. Então, eu tenho aqui minha aplicação, Hashtrack, que está deployado no Heroku. Então, deixa eu... Esse aqui é meu exemplo e... vou usar o de Go, porque eu estou com plano de Rust. Então aqui eu tenho meu executável. Eu já estou logado. Então eu tenho as hashtags que eu criei agora há pouco também, né? Que são essas. Eu posso deletá-las aqui também. Deletá-las de cima. Meu serviço. Posso deletar por aqui.
Não compre dela. Beleza. E aqui eu tenho atualizado também. E é claro, a funcionalidade principal desse clean, na verdade, é ver os tweets, né? Então, hashtag list. Eu estou listando meus tweets e eu posso dar um watch neles para eu ter eles atualizados em tempo real. Só tem um porém, que eu não consegui fazer o meu CLI feito em Go atualizar os tweets usando WebSockets. Na verdade, eu faço um pooling de 5 em 5 segundos fazendo um listing API e vendo os tweets novos. É uma maneira bem porca de fazer, eu sei. Mas por que isso? Porque as bibliotecas de Go não me deram abstração suficiente para eu fazer isso daí por baixo, porque a biblioteca de GraphQL para Go ela é bem limitada. E ela usa HTTP por baixo e eu não consigo mexer nesse uso de HTTP, se eu fizer um fork dela e mexer na mão. Aqui tem os tweets novos. A minha versão em... Tá buildando o Rush aqui, mas eu vou usar a versão de desenvolvimento mesmo. Posso fazer uma pergunta aí? Claro. Por que não é para comprar Dell aí? O pessoal que mandou a hashtag. Pra falar a verdade, eu nem uso o Twitter. Eu tenho uma conta que eu ganhei no Twitter só pra fazer esse desafio. Eu não tenho tanta apreço pela plataforma. Mas o pessoal que usa bastante Twitter deve estar ligado o que é, eu não sei. É que tem uma conta no Twitter agora que é tipo... Agora eu não lembro como é que é o nome, mas é tipo Waking Up Giant, uma parada assim. Que é tipo, ele fica olhando sites de fake news e vê quais empresas botam anúncio lá. Então, tipo assim, a Dell tinha anúncio numa empresa desses de fake news, aí eles falam, Dell, tu tem um anúncio ali, manda tirar teu anúncio. Daí a Dell foi lá e tirou. E daí agora os seguidores de Bolsonaro estão falando que tem que boicotar a Dell. Daí tem a hashtag não compre Dell. Tá, entendi. Beleza. Tinha que ser coisa política. Mas tá. Não, é que eu comprei um adaptador aqui, ele esquenta, e daí eu botei o dongle no adaptador da Dell ali que eu comprei, ele esquenta e começa o teclado a ficar lento. Aí por isso que eu perguntei, achei que tivesse relação. O comunismo que tá esquentando. Qualidade, algo assim. Então, essas aqui são as duas ferramentas rodando ao mesmo tempo. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença entre os dois, porque o CLI feito em Rush está pegando o WebSocket e fazendo streaming em tempo real, e a versão feita em Go ela está fazendo o pooling de 5 em 5 segundos. Se vocês forem ver o código, na verdade a diferença é essa daqui. Ó. Se eu pegar aqui... Aqui eu não achei uma maneira em Go para mexer com o HTTP para fazer para lidar com WebSockets. Então, de 5 em 5 segundos, na verdade, o que eu faço aqui? Eu crio um canal. Para quem não conhece canal, é a mesma. Eu acho que o Eduardo conhece coroutines em Kotlin. Uhum. Acho que é a mesma Tem coisa. canais, legal. Então aqui eu tenho um canal, que é um objeto que eu retorno. E na verdade é um objeto que eu retorno, é um objeto que eu passo por referência e depois retorno ele. Então o meu watch de Twitter é esse daqui, né? Então eu fico dando um list a cada 5 segundos e retorno os tweets novos. Enquanto no meu código em Rust, eu tenho que fazer algo bem mais complicadinho, mas que compensa, na verdade, que é criar um cliente de WebSockets. O WebSocket ele tem uma mensagem inicial para você começar a comunicação. Então tem um
tem um init e tem um acknowledgement. Então eu tenho que tratar tudo isso aqui na mão, né? Porque o client de GraphQL de Rust, ele é mais baixo nível em comparação ao Go. E beleza, eu vejo aqui se ele responde corretamente para começar a comunicação. Isso aqui não é nada mais que um IO-True. Ele vai bloquear a thread na hora que ele recebe. Ele fica esperando por receber a mensagem e depois eu trato ela e mando pro resto do meu programa, só para printar ela. Daí, é claro, por baixo disso tudo eu até implementei um WebSocket também. É algo que poderia estar dentro de uma lib, mas eu fiz dentro do projeto porque é algo meio específico até, né? Mas isso daqui é o suficiente para você tratar WebSockets com GraphQL. Então aqui ó, tem o init da conexão, tem o acknowledgement e tem o objeto da mensagem aqui. Porque o GraphQL ele tem esses message types aqui. E os unwraps ali, esse aí é meio que um... Ele dá um panic, eu acho, né? Se tu... Esse aqui dá um panic. Eu achei mais simples fazer um wrap aqui, mas se eu fosse estar fazendo da maneira mais correta, eu teria que fazer isso daqui. Então não é o result. Mas a fim de aprendizado eu decidi fazer da maneira mais simples porque eu acho que isso daqui ia implicar em um monte de alterações extras. Então eu não quis fazer tão complexo. Então eu tenho aqui os dois funcionando. E é claro, o tamanho do executável do Rust compilado para produção. MB. Não é tanta coisa menos do que o compilado do Go, que é quase 9 MB. Eu tô fazendo essa comparação porque uma coisa que o pessoal xinga bastante Go é o tamanho do executável, mas eu não vi tanta diferença. Pode ser que o meu caso em específico não tenha tanta diferença. Acho que quanto mais dependências, né, vai ficar mais evidente, assim. Que vai começar a pacotar todas as dependências, né? Verdade. E uma coisa bem interessante é que o projeto em Go tem bem menos dependências do que o projeto em Rust. Então, se eu vier aqui gerar meu cargo, eu tenho 13 dependências, 12 dependências. No meu projeto em Rust aqui tem 2 dependências. Então, acho que se fosse ter 12 dependências no projeto em Go ia ser pior. Bom, mas para concluir então, eu já estou passando bastante do tempo. Bom, motivos que eu usaria Go hoje em dia se eu estivesse trabalhando em algum projeto real world, assim, um projeto real. É uma linguagem simples, muito fácil de aprender, porque a especificação dela é bem enxuta e o pessoal foca muito em simplicidade. Então é uma linguagem bem fácil de aprender. E ela, por ser simples, fácil de aprender, ela é pouquíssimo flexível. Eu não mencionei, mas ambas as linguagens elas têm seus formatadores próprios. E é bem difícil você se apegar a um estilo de código em Go, porque não tem muito estilo de código. Tu faz de uma maneira e pronto. Na verdade, nem compila, né? Se tu não seguir o code style. Exatamente. Na verdade, se você deixar a variável sem usar, você não consegue nem ter um executável para testar. O que é meio chato, porque, poxa, você vai refatorar e você vai compitar depois. Então, qual que é o problema de você compilar com uma variável não usada? Mas, enfim, é decisão design do time do Google, né? Não tem muito o que questionar. Mas eles vão mais além, inclusive, por exemplo, se tu botou um espaço a mais, eu acho, se tu botou, tipo, não quebrou uma linha onde deveria, eu acho que também não compila, né? Pelo menos da vez que eu testei, cara, eu lembro que tinha um esquema assim. O linter, ele tá meio que junto com o compilador e ele não deixa compilar se tu não fizer certo. Beleza, aqui eu tô compilando, né?
Se eu, por exemplo, sei lá, tipo, beleza, é algo bem legal dele reportar para mim. É algo que um código bom, um código em produção provavelmente não teria, idealmente, né? Mas ele não deixa nem gerar um executável para testar alguma coisinha. Então ele é bem estrito quanto a isso, né? Mas em questão de formatação, não sei. A questão de formatação ele deixa. Então, Ah, tá. Beleza. bom, continuando minha conclusão, então. Uma das coisas que o pessoal reclama bastante de Go também é que se você vai buildar teu projeto para Windows como uma linguagem de sistema, que vai usar diretórios, que vai usar API do sistema em si, chamadas do kernel, o Go ele é feito pensado no Linux, ele não é feito pensando no Windows. As funções dele, assim como o Node também, o Node ele se baseia tudo no POSIX, as funções de sistema operacional dele. E quando você usa no Windows, ele vai tentar achar uma aproximação e, tipo, geralmente é algo que muita gente reclama, assim. Só que, claro, é um caso específico, né? Não é algo mandatório. E, é claro, tempo de compilação para você fazer o CI/CD da tua aplicação é algo que te preocupa. O Go, ele foi feito pensando nisso. Mas beleza. Motivos para usar o Rust, então. Tratamento de erros. Eu acho que é o estado da arte, na minha sincera opinião, assim. É uma linguagem multiparadigma que, tipo, você consegue escrever um código muito mais expressivo. É claro que o código que eu mostrei ali em Rust, ele poderia ser bem melhor. Se eu me precavesse com os detalhes. Mas por ser multiparadigma, você tem aquela pegada de programação funcional, de imutabilidade, e você consegue usar isso muito bem dentro do Rust. Escrever um código bem expressível e fácil de dar manutenção. Segurança, por causa do tratamento de erros e por causa dos bugs de memória. É praticamente impossível você fazer um bug de memória em Rust se você, é claro, não usar o safe. O Rust, se você quiser fazer coisa suja na memória, você tem as funções unsafe dele, mas é claro, se você está usando o Rust, eu vou assumir que você não usaria essas funções. É claro, por causa desse caso de que eu comentei do Garbage Collector, o Rust ele é bem mais próprio para se você tem requerimentos bem rígidos quanto à performance. Beleza, e o código do Rust ele é bem mais fácil de você deixar em multiplataforma do que Go. Pelos motivos que eu comentei ali atrás também. E eu acho que para fechar é isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês também, ia ser bem interessante. Não sei quem aqui já usou Go, ou quem aqui já usou Rust, que gostaria de falar sobre alguma coisa também. Cara, eu não usei nenhuma para programar, mas eu tô usando uma aplicação que é feita em Go e eu tô muito contente. Que até apareceu no radar lá do ThoughtWorks. Isso. Que é o Kind, que monta cluster de Kubernetes local. Cara, é muito rápido e me ajuda muito a desenvolver o cluster e tal, as dependências. E, tipo, minha máquina não é tão parruda, né? Então, consome muito pouco de memória e da CPU. E sobe e roda as coisas muito suave, assim. Então, eu tenho gostado bastante de utilizar ele e é feito em Go. Eu não tenho nenhuma aplicação que eu lembre de ter usado que é feita em Rust.
Uhum. Massa. Eu sei que Go é uma linguagem bem preferida do pessoal que desenvolve ferramentas para DevOps. Se vocês forem ver o Kubernetes, o próprio Docker, não a parte de container baixo nível dele, mas a parte de gerenciamento dele é tudo feito em Go. Bastante ferramentas da HashiCorp, por exemplo, como o Terraform, o Vagrant, também utilizam bastante Go nos seus sources. E pelos motivos que eu já comentei, é uma linguagem bem fácil de você ter um time grande, principalmente open source, para contribuir na mesma codebase. E é claro, se é fácil para um time grande open source, também seria fácil para um time de 5 pessoas, como uma empresa código fechado também. Rust, ele, em contrapartida, está sendo bastante usado para ferramentas em que já tinham implementações em C++ e tipo, o pessoal viu que segurança de memória seria algo bem crítico para essas aplicações. Por exemplo, a própria Mozilla reescreveu boa parte da engine web deles em Rust. Que é algo bem legal. O Chrome, ele está vendo também, e a Microsoft está começando a utilizar nos seus programas. Inclusive, acho que há 1 ou 2 meses atrás, a Microsoft ela publicou uma stdlib para fazer chamada de sistema em Rust, assim, para você montar mesmo programas Windows feitos em Rust, assim como você montaria em C++. É claro, não é algo tão maduro quanto que tem hoje em C++ para a Microsoft, mas é algo que tende a crescer. Massa. Pô, legal, cara. Achei bem massa a apresentação. Acho que um ponto que eu ouvi falar bastante também do pessoal de Go é que às vezes é meio foda a falta de generics, né? Que tem gente que tem gente que gosta de programar coisas de aplicação com Go, né? Tipo, tem muita gente que usa para web e tal, para coisas um pouco mais alto nível, a nível de aplicação, e aí quando chega ao nível de aplicação, geralmente tem generalização e precisa de algum mecanismo, né? E Go não tem, então isso eu acho que para mim, pelo menos, que desenvolve aplicação, assim, é um ponto bem sério, assim, entendeu? Com certeza. Essa parte dos genéricos, eu não cheguei a sentir falta nessa aplicação em si, porque ela não é tão complexa, né? Ela não lida com dados tão genéricos, mas eu vejo que seria um problema para outras coisas, assim. Normalmente é resolvido de outra maneira, assim, que nem tipo, você pega um dicionário e você faz uma coerção pro tipo da interface ali, mas se você for ver, eles tentam simplificar em alguns pontos, por exemplo, esse de não ter genérico, mas em outros pontos eles acabam complicando a vida. Então, o pessoal do Google tentou simplificar demais ao ponto em que complica outras coisas. Isso é meio ruim. É por isso que Rust, apesar de ser mais complexo e bem mais difícil de utilizar, né, você tem muitas facilidades, por exemplo, traits. Se eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o meu main aqui. Eu tenho uma implementação do from, que é um trait, vindo de um erro de I/O para um erro de CLI. Isso daqui é uma conversão de tipo. Eu tenho o meu from e tenho o meu retorno aqui, que é meu CLI error. E esses traits aqui funcionam de maneira semelhante a interfaces, para quem veio do Java aí. Mas só que eles são uma maneira bem legal assim de você ter o teu programa bem fragmentado, bem separado os seus módulos, para que você possa implementar a interface separada entre eles. Eu não sei como é que eu explicaria isso melhor, mas aqui eu tenho I/O error. Eu estou implementando uma função para o erro de I/O, para passar para esse erro. Se eu tirar esse from aqui, né? Vou tentar compilar de novo.
me dizer que... Tá. Tipo, eu tenho um lugar aqui... que pode dar um erro de I/O. Mas aqui eu tô dizendo que eu vou retornar um erro de CLI. Ou seja, tipo, poxa, como é que eu vou fazer essa abstração, né? E isso daí que é feito por isso. Eu tô pegando um erro de I/O e transformando em um erro de CLI. E toda essa implementação ela pode ser feita fragmentada, para não ficar blocos de código assim que vão ser difíceis de manter. Esse esquema aí do impl, dessa forma, até não é meio que aquele esquema dos type classes. Você tá ligado, Gabriela? Opa. Gabriela eu tinha Rafael. acabei de voltar, eu tinha saído pra fazer café. Do que você tá falando? Que é parecido com type classes? Esse lance do implementation ali do Rust. Oi, tá ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo. Cara, acho que é o Gabi que tá falando. Eu tô ouvindo também. Não sei se você sabe também que a Gabi fez... A Gabi é entusiasta ali do sistema de chips, essas paradas, né? Eu caí. Na hora que tu me chamou, eu caí. Então, tá ouvindo agora? Tô, agora tô. Então, esse lance aí do implementation for ali e tal, não é um meio que esquema de type classes no Rust? Você sabe dizer? Então, eu tinha dado uma saída, eu voltei e peguei metade da metade, mas o Rafael sabe dizer. Tá, deixa eu ver, implementation for. O CLI error é como se fosse uma classe que tu só diz quais são as assinaturas que precisa ter, né? É isso. Uhum. É uma struct. Tá, uma struct. E daí o impl from ali, você tá implementando, faz o que? Você tá definindo o que nesse impl from aí? Você tá tipo, definindo quais são os métodos ou valores dessa struct? Pelo que entendi, o from é tipo uma coisa que tu implementa para permitir a conversão de tipos, mas tu implementa isso num tipo já existente, né? Isso mesmo, você estende os tipos existentes no teu próprio módulo. Isso é legal. Esse from diferente da interface. A interface não consegue fazer isso, né? Tipo, a interface tu tem que definir no local que tu definiu aquele tipo mesmo, né? Isso mesmo. Type classes tem essa parada, né? De conseguir usar em tipos já existentes, né? Uhum. O from, em termos do Rust, ele é uma trait. É uma característica. Tipo, se você... No caso do from e o into, eles são traits já definidas no Rust. Você não tem que definir elas. E elas já definem alguns métodos para definir o comportamento daquela trait. Aí você pode dizer, essa minha classe, essa minha struct, não classe, struct, vai ter... Ela pode fazer essas coisas definidas para essa trait. Comportamentos para ela. Eu diria que é type class. Mas assim, type class é como você implementa polimorfismo de sobrecarga em Haskell. Isso é polimorfismo de sobrecarga? Tipo, se tu não implementasse isso aí, o que o from faria? Então, eu até mostrei um exemplo aqui. Se eu tirar esse from aqui do I/O error, né? Bom, que nem o Paul disse, o from ele é um trait. E esse from específico, o que ele está dizendo? O from I/O error for CLI error, ele está dizendo, eu vou ter uma implementação que vai me converter um I/O error para um CLI error. Que é essa função que está dentro do meu MPL aqui. Uhum. E o Rust, quando você faz a propagação do erro, e é um erro diferente da tua assinatura, ele automaticamente já tenta inferir que você tem uma implementação desse from aqui. Ou seja, se eu tirar esse cara... Bom, na verdade eu tenho um erro aqui, né? Se eu tirar ele vai dar esse erro aqui. Aqui, Ele diz bem certinho que eu não tenho a conversão desse erro implementada para o meu tipo de CLI error. Na minha própria... É bem carinha de type class mesmo. A sintaxe é quase igual também, na verdade. Tipo fosse uma interface do interface ali do Java, né? Que você define o que tem que ter, aí você tem que implementar de fato isso depois, né?
Ali você tem a implementação daquela conversão, mas o from ali é como se fosse uma interface, né? Definindo de como você converte aqueles dados. Aliás, as funções que precisam para conversão, né? Definir quais são as funções de conversão, é isso. Mas ali o from já é a implementação, né? Que tá implementando ali, então... Tem um fromzão grande e um fromzinho pequeno, né? O fromzinho pequeno já é a implementação ali, né? E o from... Tá. O from seria, tipo assim, pensando... Só que sintaxe de Haskell que a gente já tá acostumado, né? Mas seria, tipo, um instance clear error, daí passando from, where, e daí a implementação dos métodos para aquela instância de tipo, né? E Go também tem um lance assim, em Go também. Tu consegue implementar, tipo, métodos para struct, né? Porque a struct, ela não tá tão longe também de um tipo algébrico ali, né? E daí tu consegue fazer algumas coisas com a struct também, mas o Rust é bem mais poderoso mesmo. Não, isso mesmo. Isso aqui é um método de struct. O save, né? Então, a partir do momento que eu tiver um objeto do tipo config, eu posso chamar .config.save. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E para Rust eu tenho isso parecido também. Hub save, para mim struct config, impl config. Então eu também chamo no Rust da mesma maneira, config.save. Que tem uma proposta lá no KEEP do Kotlin Evolution and Enhancement Process que é sobre type classes. E aí é até a equipe mais votada lá e tal. E eu queria entender mais sobre isso também, até poderia em algum outro momento a gente fazer alguma coisa mais falando sobre esses sistemas de tipos. A Gabi, o Rafa e o Carl também manjam bastante. Acho que seria massa. É massa mesmo. É massa também mostrar casos de uso, assim, né? Porque às vezes, tipo... É que a maioria dessas coisas que dá de fazer com tipo, você consegue fazer com classes, né? As classes, elas são, tipo, uma forma fácil de você fazer qualquer coisa relacionada a tipos. Então, ela é, tipo, bem menos segura, tem bem menos matemática por trás, tu pode fazer o que tu quiser ali, mas no código fica parecidinho. Mas a parada de fazer com tipos é que... Tô falando classes... Não, classe de orientação objeto. Ah, tá. Mas é porque, tipo... Até em Kotlin, assim, né? As paradas que tu faz em Kotlin, elas ficam bem parecidas com as paradas que tu faz em Haskell, assim. De todas as linguagens que eu já tentei fazer, Kotlin foi a que mais ficou parecida. Só que não é tipo, sabe? É classe. É outra história. Mas é bem interessante. Java 8, Java 9, tipo, todas elas têm, tipo, map com... você consegue fazer todos aqueles mumbo-jumbo de map com filter, com mistura, combinando eles... ou botando um option, né, tratando o Java é muito comum por ter null pointer exception, né, então você consegue tratar o null pointer exception no meio do map, coisa assim, né, no Java 8 pra frente, eu acho, né. Acho que imagino que o Kotlin é mais similar nesse sentido, né. Mas o que eu tô falando não é nem no sentido de funções, né, porque isso que a gente tá falando de map, filter é funções, então funcional, funções, se a gente tem funções dessas, então a gente tá fazendo funcional. Mas o Kotlin, na verdade, ele tem... O jeito que tu, assim, sem pensar em map filter, sem nada disso, o jeito que tu declara classes, tu consegue fazer isso de uma forma tão poderosa que parece que tu tá declarando tipos. Então, quando eu vou escrever alguma coisa em Haskell, eu vou lá e eu escrevo um arquivo gigantesco só declarando tipos. Então, eu crio um monte de tipo algébrico que vai representar todas as estruturas que eu vou usar dentro do meu programa. E no Kotlin tu tem um negócio parecido, e tu tem generics, que faz ficar... Tipo, o jeito que tu escreve o que é uma classe, e daí tu tem um conceito de data class, que é uma classe de dados, ela é parecido com um tipo, sabe? E daí tu consegue implementar coisas para as instâncias, ele é bem legal. Sim, ele tem umas coisas bem inspiradas em linguagens funcionais, assim, que torna trabalhar com orientação a objetos mais interessante, assim. Vou te mostrar, Rafael, que tu vai gostar. Vou mandar ele no general pra vocês verem, deixa eu só achar onde é que tá isso. Desvia a câmera. Uma coisa... Pareceu um garfo do lado. Ops, não desvia a câmera, não. Foi muito aleatório, assim. Minha mulher trouxe meu almoço aqui. Parecia que tava furando tua cabeça com o garfo. Uma coisa do sistema de tipos e traits do Rust, que não foi mostrado ali, que é muito legal, é quando se usa genéricos no Rust.
que, por exemplo, eu poderia criar um método ou uma função que eu tenho um genérico e o genérico ele tem que apresentar essas traits. Então, eu posso aceitar qualquer tipo ali, desde que ele apresente aquelas traits. Então, por exemplo, eu tenho algumas traits embutidas no Rust, trait de qualidade. Eu posso comparar esses dois objetos. Trait de ordem. Esses objetos têm ordem. Esses tipos Isso é classe de Haskell. Sim, exatamente. Uhum. No Kotlin tu tem também como dizer, até no Java, na verdade, você tem como dizer que um generic ele tem que implementar N interfaces, assim. E a diferença só é que tu vai ter que implementar uma interface nova, provavelmente para aquilo, que faça um wrapper de um tipo já existente, e tu não consegue implementar essa interface para aquele tipo diretamente, digamos assim, como tu faz com type classes. É só uma diferença, pequena diferença, assim, como é que funciona. Uma coisa que não sei se foi mencionada aí, eu talvez não estava prestando atenção em algum momento aqui, mas alguém falou de tipo lineares de Rust aí? Lineares, você quer dizer com o quê? Tem uma coisa que é tipo linear, que você define uma informação, uma variável, e, se eu não me engano, você só pode ler dela uma vez, alguma coisa assim. Eu tenho que lembrar agora como... É uma coisa que eu queria entender, que eu já ouvi falar, eu não sei explicar direito, porque eu não entendo, por isso eu queria ouvir falar. Alguém que explicasse pra mim. Eu acho que isso é relacionado ao ownership dos dados em Rust. Eu sei que... Eu sei que Rust você tem uma área bem complexa ali no meio, que é quando você passa um objeto para uma função e você tem esse aspecto do ownership desse dado. E tem muitos detalhezinhos assim, que são até bem difíceis de você ver, que é exatamente onde ele trataria esses erros de memória, sabe? Então, eu não sei se tem a ver com o que você está falando, mas, tipo, se eu tenho um objeto que eu criei na função main, e eu passo esse objeto por referência na função foo, que a main utiliza, esse objeto, ele tem essa transição de ownership e eu não posso mais utilizar ele em outras funções posteriores. Eu vou falar um código no General ali, acho que explica isso. Lá no General. Vai ver se isso ali. Tem um vec x ali, aí ele colou o x no y. Agora não pode mais imprimir o que tá no x. Te mandando General. Porra? Isso é fortemente relacionado ao modelo de memória do Rust, o modelo de ownership. Tipo, as variáveis, elas, na verdade, não são o dado. Elas podem ser donas do dado ou podem ter acesso à visibilidade do dado ou à mutabilidade do dado. Tá. Esse daí que eu estava me referindo a tipo linear, né? Que eu falei só pode ser utilizado, lido uma vez dela, né? Quando você transferiu para y, tipo, tu leu dela, eu acho que é isso que ele quer dizer. Aí você não consegue dar print mais, porque agora não tá mais no x, tá no y, alguma coisa assim. É tipo isso mesmo. Inclusive, acho que é a parte mais difícil do Rust. Na boa, sinceramente, eu não entendi direito ainda como é que funciona essa questão de ownership. Eu só sei que tem muitos erros que o Rust não me deixa compilar, né? E que eu vejo assim que, não, agora eu vou ter que copiar esse objeto para passar ele ali, senão não vai dar certo. Ou assim, não, se eu passar por referência vai dar caca, então eu vou ter que fazer de outra maneira. E o Rust, ele dá esses erros, e são erros bem explicativos, assim. Então, você até consegue ver o que tu fez de errado, mas mesmo assim ele é bem complexo. Eu programo em Rust desde 2017 e até hoje eu encontro coisas que, putz, eu não tenho certeza como se resolve isso. Que é como cuidar da memória. Tipo, por exemplo, um desafio bem grande é modelar grafos em Rust. Porque você não pode ter duas variáveis que podem modificar um dado. Só uma delas pode ter acesso àquele dado ao mesmo tempo. E a partir disso, você tem que entender bem mais sobre o Rust para conseguir modelar um acesso a grafos não direcionados.
Tipo, direcionados já são mais fáceis, mas não direcionados são mais complicados. Isso mesmo. Tipo, é algo que... É difícil mesmo, cara. É difícil até de explicar. Gente, eu tenho que ir, tá? Mas foi bem massa aí, parabéns, Paulo, sério, foi muito massa. Vamos continuar Obrigado. fazendo essas coisas. Isso. Esse artigo tá no meu PDI, eu quero ver se eu deixei ele bem completo pra publicar ele no meu site. Beleza, eu vou lá. Falou. Valeu, muito obrigado.